A data do Sister Location sempre foi algo muito debatível pela comunidade. No começo, por a gente ver como uma correção para algumas coisas do FNAF 4, a gente imaginava como uma sequência. Hoje a gente tem noção de que foi perto assim nos anos 90. Agora a gente tem mais noção de que grandes eventos do Sister Location ocorrem em datas diferentes. Por exemplo, coisas como The Fourth Closet, a existência da Baby em 1982 no filme e a existência da Spring Lock no restaurante da Baby colocam a morte da Elizabeth nos anos 80. Já a data da gameplay eu acho que é o que é mais debatível hoje em dia, porque muita gente também encaixava a data da gameplay nos anos 80, mas hoje em dia a gente tem noção de que o Michael era uma espécie de cúmplice pro William, principalmente depois do segundo filme, e provavelmente depois do Sister Location que ele se revira contra o pai. I'm going to come find you. Então, como no FNAF 1 ou até no 2, se ele for o Fritz, ele estaria trabalhando como um agente do pai, então meio que o Sister Location se passaria depois. Inclusive, especula-se muito que seja em 95, por causa de uma data, 17 de agosto de 95 dentro do jogo. Mas muita gente acha que pode ser só uma data padrão do placeholder da Click Team, então acaba não indo muito pra frente. Apesar de que seria legal se passar em 95, né? 2 anos depois do FNAF 1. E eu acho que pra data do Sister Location, acho que eu tirei uma breve conclusão. Algo mais nefasto, não é com total certeza cravado. Eu acho que não é nenhuma teoria, eu acho que é uma observação, uma organização de fatos que dá uma mudada no bagulho. E senhoras e senhores, a culpada, a pessoa que nos entrega a data do Sister Location é a Vanessa, do Help Wanted, do Security Breach. Gente, hoje em dia, agora, nesse exato momento, eu acho que a gente tem que começar a levar em consideração uma coisa, como fato. A Vanessa é sim uma quarta filha do Afton, que deve ter vindo de um outro casamento, ou sei lá. Até porque a gente nem sabe da senhora Afton, né? Mas foda-se. No filme, a Vanessa é uma Afton e não é à toa. No Special Delivery tinha aqueles e-mails, eu acho que eram e-mails, que a Vanessa tava como Vanessa A, e na Game Jolt a Vanessa tem uma espécie de conta, assim, da personagem, e o nome é Vanessa A também. E se tem um A ali, e toda uma abreviação pra esse A, eu acho que é porque ela tá escondendo um sobrenome. Tipo, não de propósito, né? As pessoas realmente abreviam o sobrenome. Mas eu acho que esse A é de Afton. Tudo linka pra ela ser uma Afton. No Security Breach, a gente tem aqueles CDs em que a Vanessa até descreve, né, o pai dela como um cara abusivo que manipulou ela no tribunal. E também que o nome dele é Bill, que Bill, lá nos Estados Unidos, é um apelido para William. E vocês querem casar melhor as coisas, como até os filmes, por exemplo, no Security Breach, naquele trailer, a gente tem o William Glitchtrap, né, que se é o William ou o Mimic, agora não importa. Ele grita com a Vanessa falando que ela e o Gregory, né, vão obedecer ele e tudo mais, e se eles não fizerem isso, eles vão queimar. E no filme, esse discurso casa totalmente com aquele William falando pra Vanessa que ela é a favorita, que ela tem um propósito, tá ligado? Então, hoje em dia, sim, pra mim, fato cravado, Vanessa é uma Afton, uma outra filha do William. Tá, mas o que isso tem a ver com o Sister Location? Então, a gente tem que meio que encontrar um contraste entre o nascimento da Vanessa e os eventos do Sister Location. Bom, eu já ia dizer que a Vanessa tem 23 anos, mas isso é meio que uma estima, né? Não é 100% cravado. Mas a Vanessa, ela parece ter uns 20 e poucos anos ali no Security Breach. E o Help Wanted é um pouco antes. Então eu não acho que tá muito difícil de acreditar, Vanessa. Eu acho que ela tem sim os seus 20 e poucos anos lá pelo Help Wanted Special Delivery, que deve acontecer ou no mesmo ano ou em anos próximos. Inclusive, gente, já peço desculpas aí, porque a gente vai entrar num negócio que talvez muita gente não goste, que é das datas, daquela separação de datas, tipo 2015 ou 2023, essas coisas. Mas eu acho que vocês vão me entender. Para separar, vamos chamar a linha em que a gente acredita no 2015, 2019, 2020 e pouco.
a gente vai colocar isso de reality line. Por quê? É mais realista que a outra? Não é isso. É que é reality pra, tipo, condizer com a nossa, tipo, é mais pé no chão, entende? Enquanto a 2023, 2035, a gente coloca Future Line, que é a linha futurista, que os jogos de FNAF se passam em anos mais futuros do que o ano de lançamento. Na Future Line, não tem muito debate, eu acho, sobre a data do Help Wanted, ou perto de conclusão cravada. Então, realmente não sei. Mas deve ser lá por 2029 para 2030 nessas conclusões. Então, eu não sei. Mas se a Vanessa tivesse seus 20 anos em 2030, que deve ser próximo do Security Breach também, ela teria que ter nascido nos anos 2010. Agora, na Reality Line, que a gente pode colocar o Help Wanted em 2019, se a Vanessa tiver os seus estimados 20 e poucos anos em 2019, ela tem que ter nascido nos anos 90. Tá bom, a gente separou as duas linhas. Agora, por que isso tem tanto a ver com o Sister Location? Bom, o Sister Location, ele tem que ocorrer após o Follow Me, que é quando o William vai lá desmontar os animatronics no FNAF 3, porque esse é o momento que o William pega as peças dos animatrônicos, derrete e transfere para os Phantimes, e os Phantime animatrônicos passam a ter as almas do MCI. Mas isso é no FNAF 1, que é em 93. Não, não. Isso é depois da Freddy's do FNAF 1 fechar, que isso sim em 93, o fechamento da Freddy's do FNAF 1. Mas, o Ian ir lá já não é uma data cravada, porque não é porque a pizzaria foi fechada numa data e virou o ano que a pizzaria ou reabriu ou parou de existir. Então, o William ir lá quebrar os animatrônicos não tem uma data cravada específica. Só que a gente sabe que é nesse evento que o William morre, né? Então, pelo menos nesse momento em que o William faz o Follow Me, né? A Vanessa já tem que estar nascida e velha o suficiente para se lembrar dele e para contar das coisas do tribunal. Só que dá para colocar uma data em que se passa exatamente esse minigame? Não com precisão, mas dá pra dar uma forçada. Bom, pra gente ter um pouco mais de precisão, vamos tentar adivinhar mesmo a idade da Vanessa. Nos e-mails, né, que são deletados, o que tinha um pouco da credibilidade, né, fala que ela acabou de entrar no mercado de trabalho. E também, ela não parece ser muito velha, né? Ela realmente parece ter uma carinha nos 20 e poucos anos lá no Security Breach. Então, eu imagino que, né, pelo Help Wanted, assim, independentemente de ser 2030, 2019, ela tenha os seus 20, 21, 22, 23 anos. Então, se lá em 2030 e pouco ela tiver seus 20, 21, 22, 23 anos, ela tem que ter nascido em 2007, 2008, 2009 ou 2010. Então, na Future Line, eu acho que o Sister Location, né, e o Follow Me, consequentemente, eles têm que se passar, eles se encaixam entre 2010 até estimado 2015, assim, pelo menos. Porque a Vanessa não tem que ser muito velha pra lembrar. Acho que é uns 4 ou 5 anos, acho que dá já. Mas se for uns 10, assim, pelo menos, então o Sister Location e o Follow Me ocorrem em 2020. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Porque no Into the Pit, que se passa ou em 2018 a 2021, a gente tem uma tralha no lixo que ou o Jeff ou o Oswald fala que tem uns 3 anos já que tá lá. E lá tem os itens do FNAF 6. Ah, mas pode ter sido de lá que eles pegaram. Beleza, pode. Mas os rostos da gangue do lixo já estão pintados. E o Help, ele tá todo fudido. E se vocês verem bem, dá pra ver que o chapéu dele tá derretido. E o rosto dos outros estarem pintados e eles estarem mais inteiros é porque eles seriam os que ficam mais na parte de cima do Pizza Place. E o Help, ele ficava lá embaixo no escritório, que é onde mais pegou fogo. Eu sei que o fogo deve ter alcançado tudo, né? Inclusive como é que o balão não estourou. Mas eu acho que tudo tá apontando pro Into the Pit se passar
depois do FNAF 3. E se o In The Pit é 2018 a 2021... E também 3 anos depois do FNAF 3 e 6... E obviamente depois do Jeff comprar a pizzaria do FNAF 1... Então o William, ele tem que morrer e se tornar o Springtrap e acontecer o Sister Location até 2015 e arredondando 2018. Agora, se a Vanessa tem 20 anos, 21, 22, 23 em 2019, ela teria que ter nascido em 99, 98, 97 ou 96. O que coloca o Follow Me entre 2000 a 2010 e arredondando pode ir até 2015, né? Porque do mesmo jeito que o Into the Pit barra Future Line pro Sister Location, o FNAF 3 vai barrar também. Mas e aí, a gente vai ficar nessa suposição de década? É isso aí mesmo? Não dá pra cravar nada mais específico? Bom, se for só mais um pouquinho, dá pra chegar em algum lugar. Na Future Line, a gente não dá pra cravar exatamente porque a gente não sabe a data exata do Help Wanted, né? O que nos impede de calcular com precisão a idade da Vanessa, porque apesar de acreditar assim que se passa depois, lá de 2023, vai ser entre 2023 a 2035. É bastante coisa, não dá pra cravar com exata precisão. Agora na Reality Line também dá pra dar uma facilitada, porque apesar da gente não ter a idade cravada da Vanessa, a gente crê que é em 2019. Pelo lançamento do jogo. Ok, agora bora dar essa forçada pra tentar chegar em algum lugar. Então, vamos pro The Silver Eyes, o primeiro livro lá da Charlie. Os outros livros da Charlie seguem linhas diferentes. O segundo, ele segue um bagulho mais original, apesar de rimar com o FNAF 4, enquanto o Fourth Closet, ele é um Sister Location com o FNAF 6, assim. Mas o primeiro livro, ele é uma adaptação, assim, do FNAF 1, de certa forma. Só que o FNAF 1 se passa supostamente em 93, esse é em 95, mas por que esse é em 95? Esse livro se passa em 95 porque ele é uma sessão nostalgia dos personagens de 10 anos depois da infância, depois da morte do Michael, o MCI em geral, então é por isso que se encaixa, entende? Essa mudança. Agora, onde eu quero chegar? Vamos pros filmes agora. Os filmes, eles se passam nos anos 2000, estranhamente. Mas vocês já perceberam o que os filmes estão se tornando? Fora filmes ruins, eles estão meio que compactuando a lore de FNAF, né? Porque o primeiro é o 1, aí depois o 2 se passa depois do 1 e o 3 vai acontecer logo em seguida. Então eventos que tem time skip, eles estão acontecendo grudados. Eu não vou ficar surpreso se todos os filmes forem assim, hein? Um ano depois do outro. Mas voltando, se vocês perceberem, os anos 2000 é onde se compactuaria perfeitamente essa história de FNAF, né? Porque o 1 é nos anos 90. O 2 ficou meio estranho, né, ali na história, mas o 3, ele é em 2015, 2023 e dá pra juntar porque de qualquer forma o 3 é conectado com o 1 e o Sister Location por sua vez também. Então eu acredito que se a gente fosse pegar, né, o FNAF 1 pra frente em FNAF e pegasse e apertasse assim, a gente ia deixar em 2000 e transbordando assim pra 2010. Que é o que eles estão fazendo no filme, né? Não dizendo que a gente vai chegar em 2010, mas é o que eles estão fazendo, eles estão apertando a lore de FNAF. Tá, mas o que tem? No FNAF 1, o que a gente tem de adaptação dos jogos fora o FNAF 1? A gente tem o Follow Me, que é do FNAF 3, que conecta com o Sister Location. A gente tem o Mike indo salvar a irmã, tal qual o Michael no Sister Location indo buscar ela. A gente tem a própria Vanessa sendo manipulada pelo William, aqui em 2000 também. Então nessa compactuação da lore de FNAF, pelo menos um dos eventos que tá levando a gente pra uma data específica pode se passar nessa data. E levando em conta os elementos do filme, os únicos que não tem lugar na lore é essas partes que são do Sister Location e da Vanessa, né? Então eu, pelo menos, que sou do time da Reality Line, eu creio aí que o Sister Location ele tá pelos anos 2000. Se pá, tem 2000 cravado, mas não é certeza. Realmente não dá pra chegar numa conclusão lógica. Fiz esse vídeo mais, tipo, pra ser divertido. Tipo, no começo a gente dá uma teorizada, depois a gente dá uma quebrada de cabeça com umas paranoia. Mas é isso, mesmo que seja brincadeira, vocês podem aí acrescentar mais alguma coisa. Com certeza alguém deve ter alguma coisa pra acrescentar. Mas é isso. É só uma teoria. E espero que tenham gostado do vídeo e que possa de certa forma acrescentar em alguma coisa, né? Falou!